Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente, sempre às 5 horas da tarde, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Informação e análise a quente com a gente, sempre na redação do ICL, a Laura Couto, num dia triste, né, para a América Latina. Acabou de ser confirmada a morte de Pepe Mujica, Laura. Exatamente, Rodrigo. Dia triste para a nossa América Latina. Boa tarde para você e boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Muito bem, vamos para as notícias então. Aos 89 anos de idade, morreu esta tarde o ex-presidente uruguaio José Pepe Mujica, um dos símbolos maiores da esquerda latino-americana, tanto do século XX quanto do século XXI. Mujica enfrentava um câncer de esôfago desde abril de 2024. Pepe Mujica foi guerrilheiro nos anos 60 e nos anos 1970, integrando o movimento de libertação nacional Tupamaros. Lutou contra a ditadura militar uruguaia e passou quase 15 anos preso. Boa parte desse tempo completamente isolado, numa cela solitária. Tem até filme sobre isso, mas tem principalmente o depoimento do próprio Pepe Mujica, que muitas vezes falou sobre essa experiência de 15 anos preso. Nos anos 1980, com o fim da ditadura militar, Mujica ajudou a reorganizar a Frente Ampla. Nós temos imagens aqui, né, de Mujica. Coalizão, né, a Frente Ampla, que reúne socialistas, comunistas, social-democratas e nacionalistas de esquerda. É um exemplo, né, a Frente Ampla, é um exemplo bem sucedido de um partido, de uma coalizão de vários movimentos de esquerda democráticos. O ex-guerrilheiro se transformou então num combatente pela justiça social, sempre através do voto. Ajudou a construir e a consolidar a Frente Ampla, que ganhou 4 eleições presidenciais desde a redemocratização no Uruguai. Mujica foi eleito para o segundo desses mandatos da Frente Ampla. Antes dele, Tabaré Vázquez, e depois veio Pepe Mujica como o segundo presidente eleito pela esquerda uruguaia. Pepe Mujica exerceu a presidência da República no Uruguai de 2010 a 2015. Ao sair da presidência, se transformou num símbolo de simplicidade e coerência política. A pequena chácara onde ele vivia, nos arredores de Montevidéu, virou uma espécie de ponto de romaria da esquerda. Ali, Mujica e a companheira Lúcia recebiam chefes de Estado, lideranças sociais. Olha aí, Mujica ao lado da companheira, militante, senadora e foi também vice-presidenta da República no Uruguai. Um casal meio século juntos, né? Mas eles recebiam na chácara lideranças sociais, chefes de Estado, o próprio presidente Lula esteve algumas vezes por lá. Tem a famosa cena de Lula com o Mujica no Fusquinha, que o Mujica ainda dirigia até pouco tempo. Recebia também estudantes, militantes de várias partes do mundo, conversas sobre temas elevados, políticos e também conversas muito simples sobre o que era a vida, como levar a vida adiante, né? Ele era um homem ligado à terra, nasceu numa família no interior do Uruguai, a vida inteira ligado à terra e acreditava que trabalhar na terra até mais de 80 anos de idade dava vitalidade e fazia com que vivesse com os pés no chão. Mujica nunca quis luxo, disse que não se importava com dinheiro e o discurso batia muito com a prática. Isso é que é muito diferente. Isso é que fez com que ele se transformasse num símbolo. Aqui ele está ao lado de outros presidentes uruguaios, essa é outra característica dele. Esses outros 3 aqui, presidentes de direita no Uruguai. De direita, mas uma direita democrática, né? A direita no Uruguai perdeu várias vezes para a Frente Ampla, ganhou algumas e eles conviviam. Então o ex-guerrilheiro se converteu para a batalha democrática, né? E ajudou a eleger o atual presidente uruguaio e ajudou também a consolidar esta geração de esquerda que no começo do século XXI construiu o que se chamou de socialismo do século XXI. Hugo Chávez na Venezuela, né? Néstor Kirchner e Cristina Kirchner na Argentina, Tabaré Vázquez e Pepe Mujica no Uruguai, Rafael Correa no Equador, Michelle Bachelet no Chile, Evo Morales na Bolívia. Olha, é muita gente, né? Foi uma frente realmente ampla também
na América Latina de presidentes de várias linhas, inclusive os presidentes petistas. Uma linha mais moderada, mas também compondo esta geração de lideranças de esquerda, né, que acabaram chegando ao poder. Mujica, um pouco assim com uma trajetória parecida com a da Dilma, né? Foi guerrilheiro, ela foi guerrilheira e os dois viraram presidentes da República. Você está vendo imagens aqui do presidente Lula condecorando Pepe Mujica. Uma imagem recente, já nesse terceiro mandato, quando Lula volta ao poder, ele faz questão de visitar o Pepe Mujica lá na chácara, perto de Montevidéu, e entrega esta condecoração. A gente percebe o Mujica já enfraquecido. Ele falava abertamente sobre a doença, mas com muito mais categoria do que certas pessoas, né? Que ficam se expondo, colocando os exames, expondo a situação toda no hospital. Viveu com dignidade os seus últimos meses, ajudou a eleger o presidente uruguaio. Vamos, daqui a pouco, conversar com o Fabián Restivo, jornalista argentino, né, que foi um dos últimos a entrevistar o Pepe Mujica. Mas antes disso, eu vou para a redação com a Laura Cocho. Já tem repercussão internacional, né, Laura? Inclusive aqui do Brasil e do Uruguai, né? O Ministério das Relações Exteriores do Brasil publicou uma nota de falecimento do ex-presidente uruguaio Pepe Mujica. Eu trouxe aqui um destaque. Grande amigo do Brasil, o ex-presidente Mujica foi um entusiasta do Mercosul, da Unasul e da CELAC, um dos principais artífices da integração da América do Sul e da América Latina e, sobretudo, um dos mais importantes humanistas de nossa época. Seu compromisso com a construção de uma ordem internacional mais justa, democrática e solidária constitui exemplo para todos e todas. O legado de Pepe Mujica permanecerá guiando todas e todos aqueles que genuinamente acreditam na nossa capacidade de construir um mundo melhor para as futuras gerações. O presidente do Uruguai, Yamandu Orsi, também se pronunciou na sua conta oficial do Twitter. Ele disse: "É com profundo pesar que anunciamos o falecimento do nosso colega Pepe Mujica, presidente, ativista, líder e líder. Sentiremos muita falta de você, querido velho. Obrigada por tudo que você nos deu e pelo seu profundo amor pelo seu povo." Uma das últimas aparições públicas do Mujica foi no comício da candidatura do Orsi. Em tom de despedida, o Mujica disse: "Estou no final da partida, absolutamente convencido e consciente. Sou um velho que está muito perto de onde não se volta, mas sou feliz porque vocês estão aqui", Rodrigo. É emocionante, eu estava aqui emocionado com a mensagem de Yamandu Orsi. Laura, foi uma passagem de bastão, literalmente, né? Yamandu Orsi tem 50 e poucos anos, né? Jovem, né? E chamava carinhosamente Pepe Mujica de viejo. Por isso que ele diz assim: "Você vai fazer falta, velho", né? Traduzindo para o português. É que em português às vezes isso pode soar meio agressivo, mas em espanhol é muito usado, né? Viejo. Você vai fazer falta, viejo. É carinhoso, né? E uma das últimas aparições, como você disse, do Mujica, aparições assim públicas e políticas, foi num comício do Yamandu Orsi, e a Frente Ampla conseguiu voltar ao poder, né? A Uruguai estava com um presidente de direita, o Lacalle Pou, e a Frente Ampla, com muito empenho do Mujica, conseguiu eleger Yamandu Orsi. Você citou aí uma frase, Laura, dita pelo Pepe Mujica nesse comício. A nossa equipe separou um trecho, uma das falas mais emocionantes nessa espécie de passagem de bastão, passagem de gerações, em que o Mujica, né, conversa com o povo ali nesse comício em Montevidéu. Vamos assistir, Laura. Porque estou al final del partido, absolutamente convencido y consciente. Pero tenía que venir hoy acá, por lo que simbolizan ustedes. Entonces, soy un anciano que está muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve. Pero soy feliz porque están ustedes, porque cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Y toda mi vida dije que los mejores dirigentes son los que dejan una barda que los supera con ventaja. Y hoy están ustedes.
É emocionante a fala de Pepe Mujica, dizendo, né, os meus braços já não estarão os braços de vocês, e um grande dirigente é aquele que consegue formar uma geração nova e passar o bastão, né, como a gente fala aqui no Brasil, e ele, com muita consciência, né, do que estava acontecendo, dialoga com o povo lá em Montevidéu, uma espécie de testamento público, político, que Pepe Mujica deixou nesse comício, após a vitória de Yamandu Orsi. Emocionante. Emocionante. Aliás, ele fala da vida, né? Ele fala da morte até com naturalidade, porque é assim, né? Um homem que não tinha fé religiosa, mas espiritualidade tinha, né? E a maneira como ele fala da morte deixa isso muito claro. Nós vamos conversar agora, tenho o prazer de chamar aqui para conversar com a gente, o Fabián Restivo, jornalista, está em Buenos Aires, ali pertinho, né, de Montevidéu, e foi um dos últimos jornalistas, Fabián, a entrevistar o Pepe Mujica, dirigindo, né, esse documentário, Conversas com Pepe Mujica, que foi exibido com exclusividade no Brasil aqui pelo ICL. Grande documentário com esta bela entrevista, até algumas imagens já apareceram aqui. Fabián, você que esteve ali, né, acompanhou Mujica já nessa reta final, o que você sentiu dele naqueles últimos momentos? Publicamente ele deixava claro, né, estava lidando com uma certa naturalidade com a passagem dele, mas qual é o legado político e humano que fica de Pepe Mujica nesse momento? O que a gente pode dizer, Fabián? Obrigado pela sua presença. Olá, Rodrigo. Como você está? Um abraço para todos por lá. A realidade é que a morte sempre é um assombro, né? Mas neste caso não é uma surpresa, porque nós estávamos esperando já há muito tempo, que quando foi a primeira etapa do câncer e tal, mas o velho tinha um coração de ferro, né, que acabou resistindo além de sua doença. O que ele deixa para frente são palavras, né? São palavras que têm como respaldo, como contrapartida, as ações dele, os fatos da vida dele. Então, aquilo, eu não quero usar a palavra legado. Você lembra que alguma vez falando, eu falei com ele que o livro poderia ser um legado, e o velho odiava a palavra legado enquanto se referindo a ele, então eu não vou usar essa palavra por respeito. Eu lembro que ele ficou muito bravo com essa palavra legado. Não, o que ele deixa para frente é um exemplo a ser olhado com muita atenção, né, e compreendido, que é bem mais difícil que olhar e até ouvir. Rodrigo. A política sempre deixa palavras. Acho que, não sei se o Fabián me ouve, mas uma liderança agora política sim, sempre deixa palavras, é claro, né, o discurso, mas o mais interessante no Mujica é que as palavras batiam muito com o estilo de vida, né? Você entrevistou o Pepe Mujica lá na chácara, né, no sítio, ali perto de Montevidéu, ali nos arredores de Montevidéu, né? Qual é a impressão? É claro, eu convido todos para assistirem o documentário que está aqui na plataforma do ICL, Conversas com Pepe Mujica, mas qual é a impressão que você ficou nessa reta final? O Pepe Mujica estava preocupado com alguma coisa o afligia, né? Esse mundo com a extrema-direita avançando, o que ele trouxe para você em relação a isso, nessa resistência contra o avanço da extrema-direita que está aí de novo? Inclusive na Argentina, no Brasil tivemos o Bolsonaro e na Argentina o Milei, né? Agora. Olha, o que acontece aqui é o seguinte, Rodrigo, é que aquilo não foi uma entrevista, né? Quer dizer, o Pepe e eu fomos amigos há mais de 15 anos, e de tanto falar, um amigo comum falou, olha, isso aqui a gente deveria fazer um livro, um documentário, certo? Tudo aquilo que aconteceu depois. Então, aquele fluxo da direita entrando na vida das pessoas era uma coisa com que ele se preocupava muito, porque ele falava, parece que não é possível dar um para nisto, parece que eles vão avançar e os nossos jovens não estão suficientemente preparados para fazer isso, e as dirigências
não estão deixando essa coisa que ele fala no final. Ele falou muito comigo disso. Quer dizer, nós temos que preparar os jovens para eles nos superar com vantagens, sabe? E era uma preocupação dele, era uma preocupação dele. Ele, obviamente, ele tinha um microfone, quer dizer, para o mundo, mas a preocupação existia. E, de fato, nós falamos algumas vezes, quando aconteceu que o Bolsonaro foi presidente do Brasil, ele falou, o próximo vai ser a Argentina, porque o planejamento parece o mesmo e a falta de resistência, infelizmente, parece a mesma. E então, o seu ato de resistência era falar com jovens o tempo todo, falar com quase todo mundo o tempo todo, explicar o tempo todo, ensinar o tempo todo e tentar ele compreender por que acontecia aquilo. No documentário que está na ICL, e segundo me falaram, hoje vai ser emitido mais uma vez, ele fala nisso. Ele fala nisso. Quer dizer, que quando chegou a civilização digital, ele pensou que nós tínhamos uma ferramenta maravilhosa, só que não contávamos com a inteligência nossa, que é, segundo ele, de um macaco com uma metralhadora. Então, quer dizer, o problema não é a ferramenta, o problema é a compreensão das coisas. E como ele era uma pessoa que vivia em estado de pensamento permanente, então, claro, era uma pessoa muito preocupada, né? Sem dúvida. Tinha razões para ser. Tinha que estar preocupado, todos nós estamos. Agora, Fabian Restivo, só para confirmar, hoje às 9 horas da noite, a gente vai transmitir mais uma vez o Conversas com Pepe Mujica. Agora há pouco, enquanto o Fabian, jornalista, né, argentino, fala muito bem o português, já morou no Brasil, então conhece muito o Brasil também, é um prazer estar aqui conversando com ele, mas enquanto o Fabian Restivo conversava aqui com a gente, você via na tela algumas cenas desse documentário. E se você não assistiu, convido para que hoje à noite, às 9 horas, você assista aqui no ICL a retransmissão de Conversas com Pepe Mujica. Curiosamente, né, Fabian, o Uruguai se manteve imune a esta onda de extrema-direita, seja pela tradição do país, seja porque Pepe Mujica e muitos outros, uma obra coletiva, foram capazes de construir a frente ampla, né, esta ferramenta que foi capaz de evitar um avanço de extrema-direita. A que você acredita o fato de que o Uruguai se manteve imune por enquanto, e a gente espera que para sempre, desse avanço da extrema-direita que chegou ao Brasil, bateu na Argentina, está ameaçando chegar ao Chile, chegou aos Estados Unidos, à Europa, e o Uruguai está imune, e um seguidor, vamos dizer, de Pepe Mujica, Yamandu Orsi, é hoje o presidente lá no Uruguai, Fabiano? Olha, o Uruguai é uma pérola, sabe? O Uruguai é uma pérola da cultura cidadã, da cultura política. A formação das ideias é uma coisa que foi um processo cultural tão longo que já é natural, sabe? Quer dizer, eu tenho amigos uruguaios e tal, que quando o Lacalle Pou era presidente, eles testaram o que é um governo de direita. E muitas vezes, eu falando com eles, falava, mas você pode fazer uma coisa assim, quer dizer, algumas ideias. E uma resposta que eu recebi foi, não, isso não pode ser feito, porque o governo vai passar, mas as instituições da República ficam. Isso não pode mexer com isso, sabe? E uma coisa como natural neles, a cultura cívica, a cultura democrática, a cultura política que eles têm é uma coisa, eu atribuo isso a uma questão de educação, né? Cultura democrática assumida pela direita e que Pepe Mujica ajudou a consolidar, e muitos outros, não só ele, né, mas ajudou a consolidar também na esquerda, na Frente Ampla, que é esse grande partido que voltou ao poder agora e pelo qual o Pepe Mujica governou o Uruguai de 2010 a 2015. Fabian, queria te agradecer por enquanto. Certamente você vai voltar ao vivo em outros momentos aqui na programação do ICL e às 9 da noite você volta também com esse documento. Agora se transformou mais ainda num documento, as conversas com Pepe Mujica.
nosso internauta pode acompanhar às 9 da noite aqui no ICL. Obrigado pela sua disposição de entrar ao vivo com a gente nesse dia triste, mas um dia também para a gente lembrar não a morte, mas a vida, né? A vida de Pepe Mujica muito bem vivida. Obrigado, Fabian. É um dia brabo para mim, o telefone não para de tocar, sabe? Imagino. São muitos anos de amizade e tal, mas eu agradeço, Rodrigo, a você, agradeço a ICL e agradeço a ideia do Eduardo Moreira de ter empurrado para acabar de fazer aquele documentário que ficou na ICL e que tomara as pessoas consigam assistir ele com alegria. Muito bem. Um abraço para você. Eu sei que você era amigo pessoal também do Pepe Mujica, então as nossas condolências também pessoais, além do trabalho jornalístico. Um abraço para você, Fabian. Um abraço. É isso, gente. Qualquer momento voltaremos ao vivo aqui ao longo da programação do ICL com mais informações, inclusive informações sobre velório, homenagens, né? Enterro de Pepe Mujica, que vai acontecer nos próximos dias lá em Montevidéu. A gente volta, inclusive, no ICL Notícias, segunda edição, atualizando este tema. Vamos falar da política brasileira, né? Hoje com um pouquinho menos de tempo, porque Pepe Mujica mereceu aqui a nossa abertura e merece muito mais. Merece muito mais, pelo que cumpriu, né, ao longo da vida. Como eu disse, 15 anos preso, metade desse tempo numa solitária, sai da cadeia e se constrói como um líder da democracia, da esquerda democrática no Uruguai e na América Latina como um todo. Viva Pepe Mujica! Uma vida muito bem vivida. Faltavam 7 dias para ele completar 90 anos de idade. Falando do Brasil, o diretor de uma das entidades investigadas por aplicar descontos indevidos em aposentados é ligado ao presidente da Câmara, Hugo Motta. Notícia de hoje, importante, hein? Isso explica muita coisa. Hugo Motta abrigou no seu gabinete Jerônimo Arlindo da Silva Júnior, diretor da CONAFER, Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Rurais do Brasil. Jerônimo, que era conhecido como Júnior do Peixe, foi secretário parlamentar de Hugo Motta entre outubro de 2020 e fevereiro de 2021. A gente tem até uma foto dos dois juntos aqui. Não é essa imagem é o Hugo Motta, claro, mas tem uma foto, essa aqui, ó. Estamos falando do Hugo Motta, presidente da Câmara, e do tal do Júnior do Peixe, ali do lado dele, que era um dos articuladores diretores de uma das entidades investigadas pelo escândalo do INSS. Bom, em 2024, o Júnior Peixe, esse aí, ó, tentou ser candidato a vice-prefeito pelo Republicanos, o partido de Hugo Motta, em Marisópolis, no sertão da Paraíba, que é o estado do Hugo Motta. Então mostra muito a proximidade entre esses dois, o que talvez explique, né, o fato do Hugo Motta não está tão animado para fazer CPI do INSS como quer o bolsonarismo. Aliás, muita gente da direita está envolvida nesse caso, porque começou tudo na época do Bolsonaro e do Temer. Temos aqui um exemplo importantíssimo. Traz mais detalhes para a gente, por favor, Laura Couto. Rodrigo, eu queria trazer só mais um detalhe mesmo. Na verdade, a CONAFER ela é a segunda entidade com mais descontos associativos registrados no INSS, com 484 milhões descontados entre 2019 e 2024. Ela fica só atrás da CONTAG, que é a Confederação Nacional de Trabalhadores na Agricultura, que recebeu 2,1 bilhões no mesmo período. Até o momento, o Hugo Motta e o Júnior do Peixe, né, o Jerônimo, ainda não se manifestaram sobre esse assunto. Rodrigo. Só para confirmar aqui, parlamentares da oposição protocolaram um requerimento para a criação de uma CPMI, comissão mista no Congresso, ou seja, deputados e senadores. A oposição conseguiu o apoio de 36 senadores e 223 deputados. A comissão está sendo batizada pela oposição como CPI do roubo dos aposentados. Só que, como a gente mostrou aí, é tiro no pé para a oposição. A gente tem também uma matéria, né, Laura, no nosso site, do Kleber Lourenço, mostrando que se a oposição pode dar um tiro no pé com esta CPI, o governo também fica numa situação incômoda, né, Laura? Porque muita gente que assinou a CPI tem cargo no governo federal, é isso, né? Exatamente, Rodrigo, exatamente. Segundo a matéria do nosso colega Kleber Lourenço, pelo menos 132 parlamentares de partidos que ocupam ministérios do governo Lula assinaram esse requerimento para pedir a CPI do INSS. A conta inclui deputados e senadores do União Brasil,
do PP, do PSD, MDB e PSB. Esses 5 partidos, eles juntos, eles comandam 9 ministérios do governo Lula. União Brasil foi quem deu mais assinaturas, 39 assinaturas, e o partido controla as pastas do turismo e das comunicações. O PP foi o segundo que deu mais assinaturas, foram 28 assinaturas, e o partido comanda a pasta dos esportes. Rodrigo. Muito bem, eu vou dar uma aceleradinha aqui, estou só avisando aqui a nossa coordenação, vou para um outro tema importantíssimo, a notificação para quem vai receber de volta o dinheiro que foi desviado. Vamos já para esse tema. O INSS notificou hoje todos os 9.400.000 aposentados e pensionistas que tiveram algum desconto indevido por parte dessas associações. O aviso foi feito por meio da plataforma Meu INSS, que enfrenta alguma instabilidade, muita gente tentando operar ao mesmo tempo. Então, atenção, primeiro alerta, é só pelo aplicativo que o governo vai conversar com você. Se vier de outra maneira, é golpe. Você tem que entender bem isso. Avise, né, pai, tio, irmão, alguém da família. Laura Costa tem mais informações. Exatamente, Rodrigo. O aviso vai ser só pelo aplicativo Meu INSS. O beneficiário que teve algum valor descontado vai receber essa mensagem que a gente está mostrando aí na tela. A mensagem diz o seguinte: o aviso importante para você. Foi identificado desconto de entidade associativa, em seu benefício. A partir de amanhã você poderá informar se autorizou ou não através do Meu INSS ou ligue 135. Quem não teve descontos irregulares também vai ser avisado com uma outra mensagem que a gente está mostrando aí na tela. Em entrevista para a Globo News, o presidente do INSS, o Gilberto Valler Júnior, ele disse que R$1 bilhão já foram bloqueados para adiantar esse ressarcimento aí de quem foi vítima da fraude, Rodrigo. Muito bem, então está feito aí o alerta, mais uma vez, para quem nos assiste, todo o contato será feito apenas por meio do aplicativo Meu INSS. Se você não tem baixado, é um bom momento para baixar este aplicativo. Vamos falar sobre a viagem do presidente Lula à China. O presidente participou hoje da cúpula China-CELAC, a comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. Aliás, Mujica teve papel fundamental para ajudar a organizar a CELAC. Lula foi recebido pelo governo chinês com a música de Gilberto Gil, Andar com Fé Eu Vou, tocada por uma banda militar durante o encontro com o líder chinês Xi Jinping em Pequim, em frente ao Palácio do Povo. Vamos acompanhar esse momento, vamos lá. Não deu para ouvir tão bem, eu achei emocionante. Na outra viagem do Lula à China, tinham tocado a música do Ivan Lins, né? Um novo mundo, um novo tempo. E agora, Andar com Fé Eu Vou, os chineses capricham nos detalhes para receber o presidente Lula. Logo após uma reunião com o presidente chinês Xi Jinping, o presidente Lula afirmou que a relação entre Brasil e China nunca foi tão necessária, né? Ele usou esta expressão. E nós temos um trecho da fala de Lula sobre esse tema. Vamos acompanhar esse trecho? O discurso de Lula lá na China, a fala dele. Temos, né? É só um trechinho. Se está aqui na tela, eu vou ter que botar o óculos então, gente, porque eu achei que fosse passar aqui o trecho de Lula, né? Guerras comerciais não têm vencedores, elas elevam os preços, deprimem as economias, corroem a renda dos mais vulneráveis em todos os países. O presidente Xi Jinping e eu defendemos um comércio justo e baseado nas regras da Organização Mundial do Comércio. Lula ressaltando esta relação Brasil e China nunca foi tão necessária. Só para completar, né? Lula está na China, vai voltar, vai ter um jantar hoje lá com os chineses, depois ele retorna ao Brasil, falando em China e em Estados Unidos, né? Hoje a China, durante a visita de Lula lá pela China, derrubou o veto que tinha feito a importação de aviões fabricados pela Boeing norte-americana, gigante norte-americana de aviação. Isso acontece depois do país firmar um acordo com o governo dos Estados Unidos para a redução das tarifas. Então Lula está lá, o Brasil vai arrancar algumas vantagens comerciais no meio desta guerra, mas China e Estados Unidos também, né, fazendo uma volta atrás, tentando rever e reduzir, né, o peso desta guerra comercial que está afetando o mundo inteiro.
Daqui a pouco a gente volta no N2 com mais informações sobre a morte e as homenagens a Pepe Mujica. Mas nós temos uma boa notícia aqui antes de encerrar. Muita gente pediu, estão abertas as matrículas da segunda turma da pós-graduação do ICL em parceria com a FESP. Eu digo sempre, a FESP é a faculdade onde se formou Florestan Fernandes, o maior sociólogo brasileiro. E a FESP está em parceria com o ICL, não é pouca coisa, é tradição acadêmica com inovação do ICL, juntos para levar até você uma super pós-graduação. Já foram 4.000 alunos na primeira turma e agora vem a segunda turma. E para animar ainda mais você a se inscrever nesta segunda turma, aula magna. Aula magna, faltam 2 dias para o Gessé Souza conduzir esta aula magna, que tem o título Por que as elites odeiam o povo brasileiro? É uma aula aberta online, gratuita, vai acontecer ao vivo aqui a 2 dias. Você pode se inscrever para ela digitando iclurgente.com.br, iclurgente.com.br, ou faz aqui pelo QR Code com o seu celular. Gessé Souza faz essa aula de apresentação, você certamente vai se animar e vai depois querer fazer a pós-graduação do ICL. O Eduardo Moreira vai explicar tudo para você logo depois da aula do Gessé Souza. Faça a inscrição e depois vire membro do ICL. Virando membro, você pode acompanhar conteúdos especiais, por exemplo, esse que nós vamos rodar hoje à noite de novo, sobre o Pepe Mujica. Mas é muita coisa no ICL. Pós-graduação do ICL. Faltam 2 dias para a aula magna do Gessé. Bom, Laura, obrigado pela sua participação nesse dia aqui, quente, triste, mas também da gente louvar a memória e a vida de Pepe Mujica. Laura. Até, Rodrigo. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigado. Até amanhã. Vem aí o ICL Notícias, segunda edição, com a Gabi Varela e Chico Sá. Valeu, gente. Até amanhã. Faltam apenas 2 dias para a aula inaugural de lançamento da segunda turma da pós-ICL. Eu quero te convidar a refletir comigo. Por que as elites odeiam o povo brasileiro? E como elas se organizam historicamente para impedir que o povo tenha acesso à verdadeira soberania. No dia 15 de maio, às 20 horas, ao vivo. Você sabe qual é a diferença entre informação e conhecimento? Uma informação é um fato dado sobre algo ou alguém. O conhecimento é a capacidade de interpretar e analisar criticamente uma informação. Todas as manhãs, o Desperta ICL analisa os principais fatos do Brasil e do mundo para que você comece o dia muito bem informado e cheio de conhecimento para entender o que está por trás das notícias. Não perca! Desperta ICL todos os dias de segunda a sexta às 7 horas da manhã. Comigo, Fábio Panunzio. Eu espero você.